Nessa aula vamos estudar a divisão com números decimais. Para estudarmos a divisão com números decimais, a melhor maneira é utilizar exemplos práticos. Vamos ver alguns. Aqui nós temos 4 exemplos. No primeiro nós temos 5 inteiros e 88 centésimos dividido por 4 inteiros e 9 décimos. O que nós devemos fazer para efetuar uma divisão com números decimais? O primeiro passo é igualar as casas à direita da vírgula. Percebam que 5 inteiros e 88 centésimos têm 2 casas à direita da vírgula. E que 4 inteiros e 9 décimos têm apenas uma casa à direita da vírgula. Ou seja, eu tenho 88 e apenas um 9 do lado direito. Para que a gente possa efetuar a divisão, nós precisamos que os números tenham mesma quantidade de casas à direita da vírgula, ou seja, a mesma quantidade de casas decimais. Assim, a gente vai igualar, vai colocar um 0 atrás do 9 e vai ter a casa dos centésimos aqui também, né? Então, os dois números vão ter as casas dos centésimos. Para isso, nós vamos lá, pegamos um 0 e colocamos ali atrás do 9. Ó. Então, na prática, a conta que nós queremos fazer é dividir 588 por 490. Tá aí a vírgula, onde é que foi? A vírgula sai. Depois que eu igualei as casas decimais, eu estou dividindo números com a mesma fração decimal, ou seja, eu eliminei o denominador dessa fração, tá? Então agora é uma divisão comum. Como é que eu começo? Eu começo pelo 5, né? 5 é menor do que 490, 58 é menor do que 490, né? Então lembre que a gente começa aqui pelo 5, né? Depois 58, e agora sim, 588 é maior que 490, que é o divisor. E é assim que nós vamos fazer, nós vamos tentar dividir 588 direto, tá? Para isso, a gente faz uma tabuada ali do 490, né? Eu vou grifar aqui para vocês lembrarem, né? Eu pego os 3 e faço uma tabuada do 490. Pode fazer do jeito que quiser, eu vou começar sempre direitinho, pelo 0, né? Qualquer número vezes 0 dá 0. Ah, professor, mas é óbvio, mas lembre que você vai precisar dele em algum momento. 490 vezes 1, que vai dar ele mesmo, 490. 490 vezes 2, que vai dar 2 vezes 9, 18. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 9, 18. Vai 1. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Certo? Dá 980. Ou seja, o que a gente faz aqui? A gente já sabe que 980 é maior do que 588. Então, tem que pegar o mais próximo menor, não é isso? Como esse passou, ou quando 980 passou, eu pego 490. Então, eu vou fazer 1 vezes 490. Ah, mas dava para fazer de cabeça, eu já sabia. Não tem problema, estou apenas explicando aqui os detalhes para aqueles que ainda não entenderam. 8 menos 0 dá 8. A gente está fazendo uma subtração aqui, né? Lembra disso? 9 de 8 não dá, então aqui vai ficar 1. Perdão, aqui vai ficar 4. Eu vou doar uma centena aqui para esse número, né? Então vai ficar 180, na verdade, porque essa casa ela não está sendo considerada. 9 de 18 vai dar 9. E 4 de 4 fica 0. Bom, o 98 é um número menor do que tem aqui no divisor, que é o 490. Então percebam que 98 é menor que 490, né? Então como é que a gente faz essa divisão agora? A gente vai colocar uma vírgula. E aí, quando eu coloco essa vírgula, eu sempre inauguro a próxima casa decimal. Então, sempre uma casa decimal a mais, eu tenho direito a um 0 aqui por causa da vírgula, que são as casas decimais. Porém, se eu tivesse que colocar mais um 0 aqui, eu teria que multiplicar por 0 aqui, né? Porque é a conta com a próxima casa decimal, que eu não fiz nesse caso aqui em específico, tá? Mas a gente já sabe que 2 vezes 490 dá 980, então o nosso resultado já está aqui, né? A gente já sabe que 2 vezes 490 dá 980, que vai dar resto 0. Ok? Então, dividir, na letra B, dividir 23,8 por 7 é praticamente o mesmo exercício. A diferença é que o 7 ele não tem casas decimais, né? E aqui do lado esquerdo 23,8 ou 23 inteiros e 8 décimos,
tem uma casa decimal. Então eu vou igualar. Eu vou colocar uma vírgula no zero. Eu vou colocar as casas decimais que estão faltando. Como a gente vai fazer sempre. Sempre que estiver dividindo números decimais, eu tenho que igualar as casas decimais. Perceba que agora eu tenho uma casa decimal nos dois. Então o número que eu vou fazer agora é sumir com essa vírgula. Então eu quero 238 dividido por 70. Ah, professor, eu já sei fazer de cabeça, não preciso ficar colocando a vírgula, o zero ali. Então não tem problema, você só não pode errar que o teu divisor agora é o 70, tá ok? Então, a mesma conta que a gente fez na anterior, a gente vai fazer agora, ó. 2 é menor do que 70, 23 é menor do que 70, então eu tenho que pegar o 238. Eu vou fazendo sempre até pegar o maior aqui do que o divisor, tá ok? A minha continha está fácil, eu tenho que fazer a tabuada do 70, ó, 70 vezes 0, 0, 70 vezes 1, 70, 70 vezes 2, 2 vezes 0, dá 0, 2 vezes 7, 14, 70 vezes 3, dá 210, né, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 7, 21, opa, está se aproximando, né? Porque é 238, eu já cheguei em 210. Então, nós vamos ter certeza agora se o 70 vezes 4 passa ou fica igual, né? 4 vezes 0, 0, 4 vezes 7, 28. Opa, passou. Então, eu quero, na verdade, quem? Eu quero 70 vezes 3, que é igual a 210. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar o 70 por 3. Ou seja, 3 vezes 70 dá 210. Diminui 210, né? Vai sobrar 8, vai sobrar 2, e 2 menos 2, 0. Ok? Bom, o 28 é menor do que o 70. Eu não tenho nenhuma casa para baixar aqui no 238. Então eu vou de novo, né? De novo eu vou pegar para ter um número 28 ser um número maior do que 70, eu vou inaugurar minhas casas decimais. Então eu vou colocar uma vírgula. Vamos de novo colocar aqui de cor diferente, né? Uma vírgula e o zero da vírgula, ok? Bom, agora continua com a cor normal. 280 é maior, a gente já sabe que 4 vezes 70 dá 280, então é esse número que eu já estou procurando, eu já tenho ele na minha conta. Então vai ficar 280, né? Que é 4 vezes 70. Ou seja, o resto da divisão deu 0, ok? Continuando as nossas divisões, nós vamos fazer a mesma coisa na letra C. Eu pego 61,155 dividido por 15,1 e vou igualar as casas decimais. Num número eu tenho 3 casas, no outro eu tenho 2. Então perceba que aqui o 155 tem 3 casas e aqui eu só tenho 1 como casa. Então esse da direita eu vou colocar 2 casas. Professor, sempre vai ser o número da direita que vai ter que igualar as casas? Não, muitas vezes eu vou ter que igualar no número da esquerda aqui, né? Aqui, por uma coincidência, os exercícios só tem casas à direita aqui para colocar, né? Eu posso colocar no primeiro número aqui, que é o dividendo ali, né? Bom, então, a gente coloca zeros ali. Ou seja, eu ponho 1, 2 zeros aqui. E a conta que nós temos que fazer agora, que é 61.155 dividido por 15.100. Essa continha que a gente vai fazer. E a tabuada é do 15.100. Ah, professor, tem que fazer a tabuada do 15.100. Sim, é a mesma coisa. O que a gente estava fazendo antes, a gente vai fazer agora, ó. Vou multiplicar por 0, que dá 0. Vou multiplicar por 1, que dá ele mesmo. Opa, tá. Chegou no 15.000, ó. Eu quero 60.000, né? Então, eu vou ter que ir aumentando. Então, eu vou fazendo, ó. 15.100 vezes 2 aqui, né? 002, 30. Eu já vou fazer direto, né? 2 vezes 15, 30. Depois faço 15.100 vezes 3. 0, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 15, 45. Eu estou fazendo direto aqui, mas você faz do seu jeito aí, né? 15.100 vezes 4. 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 15 dá 60. Tem que fazer 15.100
vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 15, ou 5 vezes 5 dá 25, e 5 vezes 15 dá 75 aqui, ok? Bom, a gente já percebeu que o 75.500 ele passa de 61 mil, né? E que o 60.400 fica bem perto. Então é esse número que eu quero. Eu quero 60.400, joia? Então eu tenho que fazer o que ali? Eu tenho que multiplicar por 4. Então fica 4 vezes 15.100, que a gente já fez a conta, deu 60.400. Ou seja, eu faço uma subtração aqui, né? Sobra 5, sobra 5. O 4 não dá, eu ponho um 0. Aqui vai ficar 11, né? 4 de 11 fica 7. E o resto dá 0, certo? 0 de 0 dá 0, 6 de 6 dá 0. Então sobrou 755. Esse 755 ele é menor do que 15.100. Então eu sou obrigado a inaugurar as casas decimais. Então a gente vai colocar uma vírgula e o 0 dá vírgula. Mas perceba que 7.550, esse número aqui, ó, 7.550, ele é menor do que 15.100. Por isso, eu sou obrigado a colocar mais um 0 aqui. Só que eu já coloquei o 0 da vírgula. Então agora o que eu faço? Eu faço 0, a gente tem a tabuada aqui, né? 0 vezes 15.100, que dá 0. Eu vou diminuir 0 daqui, ó, tá vendo? Deixa eu apagar esse verde aqui, ó, para não confundir depois vocês, ó. Vamos colocar aqui direitinho para ficar bem claro, ó. 5, 5, né? Aqui sobrou 7, aqui 0, 0, tá ok? Então perceba que a gente colocou uma vírgula e o 0 da vírgula, tudo bem? E agora eu vou fazer. Então eu coloquei a vírgula, tem que fazer alguma dessas contas aqui, certo? Então eu faço 0 vezes 15.100. Por quê? Porque 1 vezes 15.100 passa de 7.550. Mas 0 vezes 15.100 ele está próximo, ó, tá vendo? Então vai dar 0, é o mais próximo. Então tira 0 dali e vai ficar ele mesmo, né? Estou diminuindo 0, ó. 550, certo? E agora, como eu já tinha vírgula, já fiz a operação, eu posso colocar mais um 0 da vírgula aqui, ó, tá vendo? Ó, próxima casa decimal, próxima conta, posso colocar um 0. E agora sim, agora quantas vezes 15.100 vai dar 75.500? A gente já tem aqui feito, ó. 5 vezes 15.100 dá 75.500, ou seja, a nossa continha aqui vai dar 5 no quociente e 75.500 subtraindo o resto, que vai dar resto 0, tá ok? Pode colocar os zeros todos aqui, tá bom? Então, o resultado da divisão de 61 inteiros e 155 centésimos por 15 inteiros e 1 décimo é de 4 inteiros e 5 centésimos, ok? E para finalizar, nós temos aqui 15 inteiros e 1 décimo dividido por 3 décimos. Perceba que esses números já têm a quantidade de casas decimais iguais. Eu já tenho uma casa direita da vírgula no 15,1 e já tenho uma casa direita da vírgula no 0,3. Na prática eu só preciso tirar a vírgula. Mas perceba que quando eu tirar a vírgula aqui no 3 décimos, eu vou ficar com 0 à esquerda, e 0 à esquerda não me interessa, não tem valor. Então eu vou escrever 151 dividido por 3, e não 0,3, apenas por 3, porque o 0 à esquerda não tem valor. E seja quantos zeros tivessem aqui antes do 3, eu teria que tirar eles, tá bom? E agora ficou fácil, né? Na tabuada do 3 aqui a gente vai fazer direto, sem fazer a continha, ó. 3 vezes 5, 15. Vai sobrar 0. Certo? Bom, a gente vai baixar o 1 aqui, certo? Mas o que acontece? O 1
é menor do que 3. Então eu tenho que inaugurar minhas casas decimais. Eu vou colocar uma vírgula e 1, 0. Certo? Quantas vezes 3 dá perto de 10? Dá 3. Vou colocar de novo aqui com vermelhinho para não confundir. Aquelas verde ali é da vírgula, né, e do 0. Então, o número que eu quero mesmo é 3 aqui. 3 vezes 3 dá 9, que dá bem perto de 10, não é isso? Sobra 1. Perceba que repetiu 1, então vai acontecer um fato bem interessante, bem importante. Eu tenho que 3 vezes 3 dá 9, não é isso? Já coloquei, diminuí deu 1. Eu já coloquei uma vírgula e já pulei, ou seja, já fiz uma nova conta aqui, né? Então eu tenho direito a ter um novo 0, que é a próxima casa decimal aqui, ó. A próxima casa decimal me dá outro 0 da vírgula. De novo, eu vou ter um 3 aqui, porque 3 vezes 3 dá perto de 10, ó, que dá 9. Diminuindo de novo, sobra 1. O que você acha que vai acontecer aqui? Eu de novo vou poder colocar um 0 da vírgula. Tá vendo? E de novo vou poder multiplicar por 3. E isso vai acontecer indefinidamente agora. Certo? Ou seja, nós vamos ter uma dízima periódica. Vou colocar aqui o 3 que está faltando direitinho, ó. Então 3, 3 e vamos colocar 3 pontinhos, porque isso aqui é uma dízima periódica. Ou seja, nem sempre a divisão é exata, mesmo sendo com números decimais, tá ok? A gente fez 3 casos em que a divisão era exata, mas a gente viu um caso aqui em que a divisão não vai dar exata, tá ok? Eu achava muito interessante vocês pegarem esses mesmos números aqui e fazerem essas continhas na calculadora para dar uma conferida e ver como é que ficou o resultado, tá bom? Então estudem. Terminamos aqui a parte de operações com números decimais. Nós vamos ver na próxima aula porcentagem. Até mais.